A associação, desde que eu entrei no Ministério Público, que foi em 1982 para 83, né, o concurso de 82, a entrada em exercício no início de 83, foi de fundamental importância para todos nós, desde sempre. Né, que sempre, com as dificuldades de cada época, de cada tempo, né, com as condições de cada momento, antes um momento bem mais difícil, que ficávamos bem distanciados da chefia institucional em Belo Horizonte, da Procuradoria-Geral e mesmo da associação, mas a associação sempre tentou apoiar e dar orientação a todos os integrantes do Ministério Público. Então, o meu contato vem desde sempre, desde a minha entrada aqui, quando eu conheci José Antero Monteiro Filho, que foi o primeiro contato que eu tive, que foi o Monteirinho, que foi um grande presidente, 2 vezes. E assim eu sempre tive associação com a nossa casa. Em 1991, entre as divergências que existem, sempre existiram e devem sempre existir, né? Porque o confronto de ideias, de posicionamentos e visões de mundo, tudo isso é muito importante. Houve um acompanhamento, um encaminhamento, melhor dizendo, para formar uma chapa de consenso. E nessa chapa eu assumiria a presidência da associação, e um grande amigo, um grande companheiro, que foi um grande presidente também, seria o primeiro vice, que é Armando Prates. E ali, de comum acordo, nós formamos toda a diretoria e os conselhos da associação. Nessa época a gente passava por uma situação muito difícil que já vinha de um bom tempo. Onde, por exemplo, um promotor de justiça, na mesma instância, nas mesmas condições e com o mesmo tempo de um juiz, ganhava 20% do que um juiz recebia. Essa talvez tenha sido a primeira grande campanha da nossa administração na busca da equiparação. Nós nos empenhamos muito nisso, com relacionamento com o governo, com o procurador-geral, etc. Chegamos a estabelecer o patamar de 80%, que foi um grande avanço, mas nunca deixando de esquecer o fundamental, que era a equiparação, porque nós tínhamos todos os requisitos necessários da outra classe, cada um com as suas missões, né? Com as suas atribuições. E depois, um trabalho que já é tradicional, principalmente da Associação Mineira do Ministério Público, e eu tenho muito orgulho de ter participado disso, junto à CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, nós conseguimos aprovar a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e daí veio a equiparação obtida antes do término do meu primeiro mandato, que foi de 1991 a 93. Essa empreitada, que eu entendo fundamental para todos nós, e para a classe e para a instituição, não foi a única. Porque uma associação, uma entidade de classe como a nossa, tem certas especificidades que é diferente das outras. Nós defendemos os direitos, as prerrogativas de todos os associados, dos colegas, dos aposentados, pensionistas e pessoal da ativa, mas sem perder de vista que nós temos uma missão de fundamental importância para a sociedade brasileira e para o nosso povo. Então, nós, além da questão do lazer, da recreação, que nós também trabalhamos de forma destacada nisso, quando falo nós, são os companheiros da diretoria, o Armando, Beatriz, Antônio Aurélio Santos, Antônio Sérgio Toné, que ficou na área de saúde, que foi um grande avanço também na área de saúde, dando prosseguimento a um trabalho embrionário que foi criado por Flor Smith Rean. Todos esses grandes companheiros, na área da recreação, junto com o Wagner Vartulho,
que era o nosso primeiro tesoureiro, outro grande presidente da associação, meu amigo, foi quem me acolheu quando eu cheguei em Novo Cruzeiro, foi meu antecessor na comarca de Novo Cruzeiro. Nós, no discurso de posse, já falávamos de um anseio muito grande, que é construir a colônia em Porto Seguro. E esse trabalho foi tomado de início para a aquisição dos imóveis lá. Já havia um imóvel adquirido na administração anterior, mas por decisão da diretoria nossa, entendemos de alterar a localização, ficar mais próximo do mar, portanto ficamos em Cabral de frente para o mar, né, onde tudo começou aqui nessa fase nossa. E Wagner Vartuli, Amando e tantos outros, nós construímos Cabralha. A primeira etapa e o início da segunda etapa ainda nessa administração que eu estava à frente da presidência, e na seguinte, com Wagner Vartuli, presidente, consolidando a construção de Cabralha. Foi também assim com Guapé, na administração do Wagner Vartuli, e de São Francisco, também, se não me engano meu, foi consolidado com Wagner. Por que eu falo da colônia de Cabralha? Quem teve a oportunidade de conviver nessa época sabe que foi o espaço onde mais se estabeleceu laços de amizade. De colegas que Minas é um país, é um mundo. De gente que nunca ia se encontrar, que estava no Triângulo Mineiro, sul de Minas, norte de Minas, região das vertentes, etc. Foi um lugar onde não só os promotores e as promotoras se confraternizaram, mas com as suas famílias. E isso eu trago com muito orgulho, com muito carinho, porque naquela época foi muito importante. Porque, como eu disse, nós ganhávamos bem menos do que entendíamos merecedores. Hoje não, acho que tem mais facilidade para viajar, inclusive para o exterior. Talvez os novos colegas não notem esse fator de grande relevância, de grande importância, que é da convivência em família, de homens e mulheres que entraram nessa instituição, e quero acreditar que continuam ainda entrando por amor a uma causa, por amor à instituição e por um carinho grande pela missão que é de servir a população brasileira. Nessa área também ainda de lazer, nós alugamos o primeiro campo de futebol, iniciando o primeiro time da associação, né? Tive a oportunidade de suceder o Riane, em alguns casos, como técnico. Sempre fomos vitoriosos, nunca nessa época perdemos da magistratura, mas em compensação nunca ganhamos da Polícia Militar. Porque eles tinham uma mania de enxertar nos times os novos e ainda arrumar grandes jogadores que já estavam na aposentadoria, mas foram grandes craques, né? E hoje isso cresceu muito, e só para pensar que um campeonato nacional do Ministério Público de Minas Gerais concorre com o Congresso Nacional nosso, na questão de adesão, né? E a atividade esportiva de fundamental importância. Outro momento que foi importante para nós, isso com o Antônio Aurélio também contribuiu, o Bertoldo e outros tantos colegas, foi a divulgação, ou melhor, a comunicação entre a entidade de classe e seus associados. Fizemos primeiro um jornal, com folha de jornal, papel jornal, que era, não me lembro se era mensal ou não. Nós tínhamos, inclusive, que encaminhávamos quase semanalmente para os colegas notícias da situação e dos trabalhos da associação em Minas Gerais, como também em Brasília, que, como eu já mencionei,
há uma tradição da Associação Mineira do Ministério Público, num trabalho efetivo que vem de Cabral, que foi um dos fundadores da CONAMP, mas passando, que tem muita importância para mim, porque acompanhei e fui acompanhado por eles, de Monterini e Riani. E as informações eram muitas e os colegas estavam ávidos e era uma reclamação que existia de informações mais concretas daquilo que se fazia aqui em âmbito nacional. E fora isso, nós tínhamos o salvo engano meu, o nome era esse, o AMMP Urgente, que era quando surgia alguma notícia mais bombástica. Hoje seria break news, né? Break news. Eu acho também isso foi muito importante para a entidade de classe, para estabelecer uma real comunicação direta com os colegas. Paralelamente a isso, que tem a ver com a comunicação, com a convivência, nós criamos ou recriamos as regionais e estabelecemos um pequeno orçamento de acordo com o número de associados que tinha em cada regional, para eles terem uma certa autonomia na convivência, na confraternização e festa. E o presidente da associação, com alguns diretores e conselheiros, toda semana, ou pelo menos de 15 em 15 dias, visitava uma regional onde a gente debatia, assim, olho no olho, todas as questões relevantes para os colegas daquela regional, para os colegas do Ministério Público de Minas e do Brasil como um todo. Eram embates, às vezes, duríssimos, porque promotor de justiça e promotora de justiça têm, por natureza, ser bem incisivos nos seus posicionamentos. Então, havia sempre cobranças e nós debatíamos com um copo de cerveja à beira da piscina, às vezes, ou no salão, todas essas ideias. Voltando aí, que isso é de fundamental importância até hoje e cresceu muito, o diretor de saúde, que era o Toné, e a presidência, a diretoria e os conselhos estabeleceram recursos específicos que ficavam vinculados única e exclusivamente aos gastos do nosso plano de saúde, que inicialmente era de convênios realizados diretamente com as entidades, tanto aqui em Belo Horizonte quanto no interior. Naquela época, nós estabelecemos um prêmio de jornalismo, porque nós percebemos a importância de ter um diálogo mais frutífero com os meios de imprensa, com as mídias locais. Então, a gente premiava os melhores trabalhos que tratavam, direto ou indiretamente, da atuação do Ministério Público e das suas atividades. Eu acho que isso foi de muita importância e depois, mais à frente, nós retomamos essa premiação. Não sei se, em geral, mas em 1991 a 93, basicamente é isso. O que eu faço questão de registrar que a dedicação não só do presidente, mas dos diretores, conselheiros, sempre foi de fundamental importância para estabelecer as diretrizes e o encaminhamento da própria classe. Naquele período, e nos períodos principalmente anteriores, mais importante que a posição, muitas vezes, da instituição, do chefe da instituição, do Procurador-Geral de Justiça, era o trabalho desenvolvido em nível estadual e nacional pela entidade de classe. E não é por acaso que a Associação Mineira do Ministério Público, nesse concerto de associações e ministérios públicos, das mais diversas unidades, tanto dos ministérios públicos estaduais quanto dos ministérios públicos da União, ela sempre foi tomada com reverência, com respeito e consideração. Bem, passando de 91 para 93, eu retomei a presidente da associação em 2012. Já era um momento totalmente diferente, não só para a entidade de classe, como para mim. Eu já tinha sido Procurador-Geral de Justiça, já tinha passado eu passei pelos mais diversos cargos, tive essa honra, essa alegria. Numa entrevista
para quem comandava era o Dr. Joaquim Cabral Neto, para o nosso museu, né? Nosso memorial, lá da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu disse a ele que eu ia mais pura verdade, que eu fiz direito para ser advogado. Eu fiz direito para defender os pobres e os oprimidos, os injustiçados. Eu fiz direito para seguir os passos do meu pai, né? Quando eu fiz direito, meu pai já tinha morrido há muito tempo. E era a ideia que eu tinha de direito e não pensava em seguir outra carreira. E nessa visão de mundo que eu tinha, me lancei à advocacia. Mas logo eu percebi que um defeito que eu tenho de família, de pai, mãe, irmãos, etc., se eu continuasse na advocacia, eu ia morrer de fome, porque eu não ia conseguir me sustentar. Fiz por acaso o concurso em Minas Gerais e passei e fui muito feliz. Deus foi muito generoso comigo. Nessa trajetória toda, que eu tive a oportunidade de passar nos mais diversos cargos, com exceção de corregedor, porque nisso pelo menos eu tive juízo, eu assumi a presidência, coisa que eu não esperava retomar, né? E junto com grandes companheiros também. Nós tivemos lá a Chile Beltrão, hoje desembargadora, que foi minha primeira vez, o João Medeiros, né, muito preparado, muito competente, que sempre à frente, Edson Ribeiro Baeta, e todos entraram comigo. Depois, independentemente da idade, que foi diretor de saúde, também fez um grande trabalho. Gilberto Osório, que era do interior, que atuava na área esportiva, e o futebol já tinha alcançado essa dimensão, essa importância para a associação lá, juntamente com outros esportes. Nós fazíamos campeonato, anteriormente já fazíamos isso, mas campeonato de sinuca, campeonato de tênis, etc. Selma Maria na área administrativa, Sheib, Carlos Henrique na área financeira e tantos outros valorosos colegas. Então nós reassumimos a associação já no momento diferente, de posicionamento institucional de fundamental importância. Aí, tanto o plano de saúde, que cresceu e que muitas vezes é o carro-chefe para que os novos colegas venham se associar, né? E não é um erro, porque o nosso plano de saúde é muito importante, eu sei porque eu passei por isso. Eu, procurador-geral de Justiça, minha filha sofre um acidente, quase morre, e eu não tinha recurso nenhum. Quem deu apoio foi a associação, por intermédio da MP Saúde, do plano de saúde. Então é importante. Mas a outra área, que também às vezes é cargo-chefe, é a prestação de serviço de advocacia, que nós fomos ampliando, que está sob o comando do filho de um grande promotor de justiça, um grande nome do Ministério Público de Minas e do Brasil, que é o Dr. Luiz Carlos Abrita, o filho dele, o Carlinhos Abrita, que há muito tempo assume essas defesas, e isso também é importante, mas a associação vai além. E nesse período, ou melhor, de um período mais recente para cá, percebeu-se o seguinte: nós era uma instituição com funções fundamentais de muita importância, mas que era no campo limitado. Quando se olhava para um promotor e uma promotora, se pensava só no acusador, né? No promotor criminal, no promotor do júri, que continua sendo importante. Isso, de maneira alguma, para desmerecer essa atividade. Essa é a nossa raiz, é dali que nós surgimos. Além de defender, como se falava antigamente, as viúvas, as crianças, os incapazes. Mas nós crescemos muito. E ao crescer, tínhamos espaço para crescer, e crescemos. Ao crescer, a gente começa a incomodar cada vez
mais a certos setores econômicos, setores políticos. E isso traz o rescaldo, o contraponto, o confronto, né? Nessa época, nós enfrentamos a PEC 37. Eu estava em Brasília também atuando na CONAMP, era primeiro vice-presidente, ou melhor, logo em seguida fui primeiro vice-presidente. Como sempre, atuei independentemente de cargo. E a PEC 37, que era aquela que impediria, com uma mudança condicional, de que o Ministério Público investigasse, o que é um total contrassenso. Mas, mesmo assim, ela ganhou corpo. E ganhou repercussão tanto na imprensa e, portanto, também na sociedade. Foi um trabalho hercúleo da CONAMP, da Associação Nacional e da ANP. Não só porque eu estava à frente da coordenação da CONAMP contra a PEC 37 em Brasília, mas porque também aqui nós estávamos trabalhando no dia a dia, a Chile, João Medeiros, e colegas valorosos das mais diversas regiões, tentando conscientizar a sociedade que aquilo é um enfraquecimento do Ministério Público, e o enfraquecimento do Ministério Público levaria a um trabalho cada vez mais deficitário no combate à criminalidade maior, né? E essa luta demorou quase um ano, salvo engano meu, e nós conseguimos, na verdade, a sociedade brasileira conseguiu sair vitoriosa, reprovando a PEC 37. Esses, como aquela questão anterior no primeiro mandato, para mim é algo emblemático, que leva a todas as questões, né? A todas as outras esferas de atuação da nossa entidade de classe. Parece haver. Quando eu falei da diferença, o crescimento do Ministério Público, a sua área de atuação, para ter uma ideia, quando nós assumimos a primeira vez, nós fizemos, que foi algo inédito, e outros estados depois copiaram, um vídeo falando da atuação do Ministério Público em cada área. Isso de 91 a 93, que teve uma grande repercussão, né? Junto com a criação do Prêmio de Jornalismo, etc. Já nessa nova etapa, nós, além de retomarmos o Prêmio de Jornalismo, e daí nós concedemos o nome Prêmio Jornalismo Promotor de Justiça José Francisco Lins do Rego Santos, em homenagem ao colega nosso, que foi assassinado, um grande colega, um grande amigo, e que, ao invés de fazer uma homenagem, que durante muito tempo nós fizemos de uma maneira muito sofrida, de uma maneira muito amarga, para dizer a verdade, nós vimos na criação desse prêmio uma forma de reverenciar a sua memória naquilo que é mais importante, o amor que ele tinha pelo Ministério Público, ele que também era um grande poeta, um grande escritor, neto de um grande escritor, e nós realizamos esse prêmio de 2013 a 2016, né? Voltamos a realizar o que foi retomado na administração anterior pelo Rômulo Ferraz, as reuniões associativas em todas as regiões do Estado. E fazíamos só associação. É a associação e o associado. E nisso eu faço um realce aqui. Quando fizemos isso antes e voltamos depois e atuamos dessa forma, não era em antagonismo às demais instituições, e muito menos à própria instituição, a nossa, chefiada pelo Procurador-Geral e pela Procuradoria-Geral. É que sempre entendemos a necessidade de espaços que permitam uma conversa sem interferências. E aí é a importância da entidade de classe, e aí que está a grandeza da associação. Porque a associação
do Ministério Público, mas a Procuradoria também. Mas mais do que lá, aqui é a casa do promotor e da promotora de justiça. Não é à toa que nós temos o maior percentual de associados, independentemente do número. É porque aqui é onde se acolhe os membros do Ministério Público, inclusive o pessoal da ativa e aposentados, inclusive as pensionistas. Eu falo as pensionistas porque são a grande maioria, porque os homens moram com mais facilidade, as mulheres, graças a Deus, duram e nos suportam com mais força, né? Nós reativamos a publicação da revista Jus, que foi, nessa época, editado pela editora Fórum, que é o espaço de difusão dos trabalhos acadêmicos dos associados, que tinha parado já, nós retomamos. E tenho muito orgulho de dizer isso, o mérito foi do João Medeiros, que é a criação do programa de TV A Voz do Ministério Público. Nós tivemos 69 programas, 69 programas, e com divulgação das nossas atividades, sempre tratando de um tema relevante para a sociedade, por intermédio da atuação do Ministério Público, e foi um belíssimo trabalho que nós realizamos nesse período. Acolhendo a sugestão de Antônio Lopes Neto, Procurador de Justiça, de Luiz Carlos Abrita e de Joaquim Cabral Neto, a associação acolheu e ajudou a criar a Fundação Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais. Foi nesse período também. Isso é um marco na cultura do nosso país e do Ministério Público brasileiro. Não foi por acaso que recentemente, por iniciativa da nossa Associação Mineira do Ministério Público, das nossas colegas Larissa e Luiz Maria, que houve a homenagem concedendo à sala da Academia Mineira de Letras ao querido amigo que faz muita falta, o literato, o orador, o poeta Luiz Carlos Abrita. Fizemos a reforma da Academia de Ginástica, da AMP, coisa que eu só entrei na inauguração e nunca mais voltei, porque prefiro ficar longe desses instrumentos, pode machucar muito as pessoas. Criamos o concurso de melhores práticas do Ministério Público, para valorizar as iniciativas dos colegas que contribuem para a maior efetividade da atuação ministerial. E todas essas atividades foram realizadas nos mais diversos níveis: assistencial, de apoio, na área de saúde, na área da assistência jurisdicional, jurídica, judicial, na área de lazer, esportes, cultura, confraternizações, jantares semestrais, que mais do que ser algo para enaltecer por causa das músicas, das danças, da comida, no meu caso da bebida, que há a convivência entre as pessoas, a convivência entre as pessoas. Mas na área do cultural, eu acho que nós tivemos bons trabalhos, também retomamos a publicação da Jus Literária, que foi criada lá atrás, e eu tenho orgulho de ter criado o primeiro Congresso Estadual do Ministério Público de Minas Gerais. E depois o 10º Congresso Estadual lá. E nesse período, lá nós fazíamos de forma diferente. Nós fizemos em todas as regiões dos estados, que a manifestação do meu querido amigo José Silveira Perdigão, que encarna hoje a Associação Mineira do Ministério Público, colega de muito valor, que a entrevista dele se pautou de falar da importância de que o colega se filie à nossa associação. Eu acho que ele já falou tudo que deveria ser falado nesse aspecto,
eu acho que o testemunho, não meu, mas de outros que me antecederam, depois sucederam, de grandes nomes do Ministério Público, e lá, pensar que uma associação começou com uma mesa quebrada e 4 cadeiras, e hoje tem esse porte e essa importância, eu diria o seguinte, que é algo que por isso que eu lembrei do Perdigão, que ele sempre chama a minha atenção quando eu falo. Eu tive a oportunidade de exercer quase todos os cargos do Ministério Público de Minas e em nível nacional também. Mas nada, para mim foi mais gratificante de que ser presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Principalmente aos 31 anos, quando eu assumi meu primeiro mandato aqui, de 91 a 93. E não pelo fato de ser o presidente, pelo fato da oportunidade de conhecer cada um e cada uma, cada dificuldade pessoal, local, regional, familiar, de poder contribuir para apoiar esses colegas nas mais diversas dificuldades, algumas extremamente pessoais e outras profundamente institucionais. É a Associação Mineira do Ministério Público que faz esse trabalho, que tem essa obrigação, que tem esse dever de acolher a todos, cada um da sua forma, da sua maneira de pensar, com a sua visão de mundo, mas todos como membros da mesma classe e, portanto, da mesma família. Se eu posso dar uma mensagem, é que sejam felizes, que trabalhem muito, que a única coisa que tem valor na vida é o trabalho que se faz, não é o que se recebe, e que saiba que esta casa é nossa. Quando se fala da importância da existência da Associação Mineira do Ministério Público, é claro que ela existe em razão da sua instituição e principalmente dos seus associados e associadas. Mas o que dá estrutura, suporte a essa casa que acolhe todos os seus membros são os seus servidores. Os diretores passam, mudam, os conselheiros passam, mudam. Os promotores passam, mas são os servidores, os homens e as mulheres da Associação Mineira do Ministério Público, que prestam esse serviço, que atendem às nossas demandas e que nos acolhem sempre em que estamos no nosso espaço.